Uma paciente minha descobriu um cisto de tireoide e me mandou mensagem desesperada. Doutor, um cisto de tireoide agora. Eu olhei. Tu tá com medo de água, mulher? Desculpa a simplificação, mas basicamente não é nada mais do que isso. Um tipo de nódulo com líquido dentro. Fica aí que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Pessoal, quando nós falamos de cisto de tireoide, é uma das alterações mais comuns que podem ocorrer na tireoide. E, consequentemente, é algo que pode trazer muita preocupação para o paciente, já que aquilo apareceu do nada e ele ainda não entende o contexto do que é um cisto de tireoide. Muitas vezes ele associa com um nódulo, com algo que tem risco para câncer, aquilo altera o seu dia a dia, até noites de sono esse paciente pode perder. Mas na realidade, quando nós falamos de cisto de tireoide, nós estamos falando de uma estrutura que de forma muito simples é uma bolsa de água. Tem uma cápsula, mas no seu interior é constituído por líquido. Não é bem água, a forma que eu falo água é para simplificar, mas é um líquido produzido pela própria tireoide que tem constituição de proteína, mas que num contexto geral a capacidade de um cisto de tireoide ter probabilidade de câncer é zero. Porque o cisto ele não tem carne, ele não tem um componente celular, ele é apenas líquido. Diferente de cistos que não são completamente cistos, não são cistos puros, que contêm algum conteúdo de carne em seu interior, que aí a gente analisa por outro aspecto. Tanto é que na classificação ultrassonográfica dos nódulos de tireoide, o cisto é esse TIRADS 1, ou seja, é a primeira classificação de um nódulo de tireoide. E vocês conseguem ver aí que ele nem tem indicação de punção, ou seja, independente do tamanho, não existe a punção para dar o diagnóstico do cisto e, consequentemente, ele é caracterizado como benigno. Deixa eu mostrar para vocês, do ponto de vista de imagem, como é um cisto. Esse é um exame de ultrassom. Então, vocês conseguem ver toda a parte preta escura no ultrassom é líquido, pessoal. Esse líquido, como eu falei, não necessariamente é água, é líquido produzido pela tireoide, que em última análise está sendo processado com as proteínas da tireoide e hormônios tireoidianos que se encapsulam e formam essa estrutura. Mas você percebe que tem apenas uma parede muito fininha e no interior apenas líquido. Então, essa estrutura em si é uma estrutura benigna, não tem potencial de malignidade. E pelo fato de ser líquido, esse líquido pode ser absorvido parcialmente ou totalmente, assim como ele pode desaparecer, aparecer, aumentar ou aparecer novos cistos. E quando precisa esvaziar, faz esse procedimentozinho que está aparecendo para vocês. Uma agulhinha dentro do cisto. Quando a agulha está lá dentro do cisto, que como vocês estão vendo a pontinha da agulha, esse cisto é aspirado, consequentemente, se não tem líquido dentro, ele vai murchar. Quando ele murcha, nós injetamos uma solução no interior dele para gerar aderência e assim colabar a parede desse cisto. Aí as pessoas podem se perguntar da seguinte forma: ah, Márcia, mas eu já vi uma pessoa com um cisto de tireoide, que ele era muito grande, que ele causava dor na paciente, causava uma série de transtornos. Sim, isso pode acontecer. Não quer dizer que o fato de ser cisto não possa gerar sintomas. O que eu estou querendo dizer é que geralmente sintomas ou qualquer quadro associado ao cisto de tireoide é algo muito mais tranquilo de se resolver e que a gente não está associando a um processo de malignidade, de câncer de tireoide. O cisto, por ser de conteúdo líquido, quando você faz o acompanhamento com ultrassom, ele pode crescer, ele pode diminuir, ele pode desaparecer, podem aparecer outros cistos e alguns cistos eles têm sim a tendência de crescer. Alguns crescem lentamente e outros crescem de forma muito mais rápida, que pode sim gerar dor, desconforto e sintoma para o paciente que tem aquele cisto. Mas quando a gente fala desses cistos que crescem e causam sintomas, esses são a minoria. E nesse sim você já tem a indicação de realizar uma punção. Mas entenda, a indicação de punção nesses cistos volumosos que causam alteração na estética, que causam sintomas, o objetivo da punção não é dar diagnóstico, ou seja, avaliar se esse cisto é câncer ou não. O objetivo da punção é simplesmente esvaziar aquele cisto. Não é conteúdo líquido que tem dentro?
Então, se é conteúdo líquido, se o aumento do conteúdo líquido fez ele crescer e fez gerar o sintoma, a gente esvazia esse cisto. É claro que não é um esvaziamento somente, porque se você apenas esvaziar, aumenta muito a probabilidade desse cisto voltar a crescer e a ficar grande novamente. Geralmente, quando esses cistos volumosos ocorrem, você tem que esvaziar e jogar uma substância lá dentro desse cisto, geralmente é uma substância alcoólica, não é esse álcool da farmácia, tá? Que você utiliza para esclerosar esse cisto, ou seja, para gerar uma aderência para que uma parede grude na outra e assim esse cisto se resolva. E aí a pessoa pode falar, eu já vi caso de cisto que precisou operar. Pessoal, pode até ter sim, mas qual é o cisto que você vai indicar uma cirurgia? Somente aqueles cistos que você já tentou esses manejos de punção, esvaziamento, tentar colabar o cisto e não consegue depois de inúmeras tentativas. E aí se você vê que aquele cisto não responde a esse tipo de tratamento, e ele fica voltando, aí sim você pensa na possibilidade de realizar uma cirurgia para um cisto de tireoide, algo que é extremamente raro. Mas você perceba que todo esse aspecto que nós estamos discutindo não está relacionado à possibilidade desse cisto ser um câncer, e sim apenas a possibilidade de ser um cisto que cresceu mais do que o normal e gerou sintomas. Conseguiram entender? Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal, completamente gratuito, ganha a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Não esquece do Instagram, viu? Um abraço no coração de vocês.